Olá, pessoal. Eu sou a Isabela e está começando mais um Bilíngue em Pauta, o seu podcast sobre educação bilíngue. E o assunto de hoje é como criar um modelo de gestão escolar ágil. Ficou curioso? Então acompanhe a gente nesse bate-papo. Sabemos que os processos dentro das escolas são bastante, digamos assim, tradicionais, né? Mas hoje viemos aqui para quebrar alguns paradigmas e ajudar gestores escolares a aplicarem uma gestão ágil nas escolas. Você já ouviu falar sobre isso? E sobre metodologias ágeis aplicadas na educação? Se você não conhece esses termos, acompanhe o nosso bate-papo, que nós daremos dicas valiosíssimas sobre o modelo de gestão ágil para escolas. E para falar sobre esse assunto, contamos com a presença do Felipe Barbosa, que é diretor comercial na Ubilingue. Ele é apaixonado por empreendedorismo, processos, escala e simplicidade. Felipe Barbosa, seja muito bem-vindo. Olá, pessoal. Obrigado pelo convite, Isa. Espero contribuir bastante aí nessa troca de experiência. Com certeza. E também contamos com a presença do Felipe Diesel, que é diretor da IU. Ele gerencia e administra também algumas empresas na área da educação. O Felipe Diesel, ele é um empreendedor nato, educador e inovador. Felipe, seja muito bem-vindo você também. Obrigado, Isa. Tudo bom, Felipe? Vamos lá, então. Vamos lá, pessoal. Bom, então, para começar esse bate-papo, acho que vale entender, né? O que são metodologias ágeis? Metodologias ágeis, elas nasceram nas empresas de tecnologia do Vale do Silício, né? Isso nos anos 70, anos 80, quando elas tinham que produzir sistemas aplicativos, né? Sistemas naquela época. Então, o que era normal dessas empresas, né? Para nós entender um contexto histórico. Elas pegavam um briefing de um cliente, então o cliente sentava com elas um determinado dia e falava, eu quero um sistema que faça isso, dessa maneira, que tenha essas características do sistema. E aí esses caras pegavam o briefing, né, do cliente, meia hora de briefing, iam para o escritório e se debruçavam em criar um sistema. E voltavam, sei lá, alguns meses depois com o sistema pronto, né, ou anos depois com o sistema pronto. E aquele sistema não fazia sentido, porque o cliente tinha pedido A, os caras entenderam B, eles produziram o sistema C, ou a demanda mudou, ou a empresa mudou, sabe? Então, o modelo de criação antigamente, ele demorava muito e não tinha muito feedback do usuário, né? As metodologias ágeis, que são agora várias ferramentas, acho que nós vamos discutir muitas delas nesse podcast, nessa conversa, elas foram criadas para tornar esse feedback do usuário mais rápido, né? Então, o feedback do usuário, se você é gestor de escola, pensa feedback do professor, o feedback do aluno, o feedback do pai, mas enfim, o feedback do usuário mais rápido, para que pequenas mudanças fossem feitas mais rapidamente, para que no final, o produto final fosse o que o cliente realmente esperava, o que o cliente realmente quisesse, sabe? Então, as metodologias foram criadas lá. Hoje tem vários modelos de estratégias, desde um formato mais estratégico, que é o OKR, né, até o bem operacional, que seria o Scrum. Então, são várias ferramentas e metodologias para fazer com que a comunicação seja mais rápida, os processos sejam mais rápidos, mas, sobretudo, o produto final ele faça muito mais sentido para o usuário final, o cliente, ou o aluno, ou o professor, né? No caso, a gente está trazendo isso da empresa de tecnologia, né? Então, a gente tem que debugar um pouco essa conversa para a gente pensar no nosso cliente final, no nosso usuário final, que é escola, pai, aluno, professor, né? Isso, e eu acredito que cada vez mais as metodologias ágeis estão sendo utilizadas porque tudo está evoluindo muito rápido. Então, é difícil da gente fazer um planejamento a médio e longo prazo que, com certeza, o que foi planejado anteriormente vai ser o resultado final. Muitas mudanças vão ocorrer no decorrer do processo. Então, é necessário que a gente tenha, lógico, tem que ter um planejamento a médio e longo prazo, mas com que as coisas sejam feitas de maneiras mais curtas e acompanhadas e alteradas se forem necessárias. Eu acho que o que o Felipe acabou de falar, eu acho que esse é o principal, assim, né? É fazer coisas menores, mais rápidas e pegar feedback mais rápido, né? Então, se eu pensar numa escola, né, numa empresa, enfim, ao invés de eu ter grandes projetos, análise de projetos ao longo de muito tempo, né?
Eu vou falar um projeto da escola, geralmente as empresas e as escolas também fazem seus planos anuais, né? E pode ser um plano estratégico, um plano pedagógico, elas criam um plano anual, né? E às vezes esse plano só é revisado uma vez por ano, né? Então, numa metodologia ágil, né? Ou daqui a pouco no mindset mais ágil, no modelo de pensar mais ágil, esse plano ele é revisado em menores períodos de tempo, né? Ou semanal, ou mensal, ou quinzenal, né? Então, a escola começa a revisar isso e colocar numa curva de aprendizado. Então, ao invés de eu me debruçar em um mês e criar um plano extenso, longo, grande, né, de tudo que eu imagino que vai acontecer no próximo ano, eu tenho eu perco muito tempo, eu perco muita energia imaginando todas as hipóteses que vão acontecer no próximo ano. Aí eu não vou nem imaginar que possa vir um vírus mundial e atrapalhar todo o meu negócio, né? Mas enfim, porque está muito fora do meu escopo, né? E quando isso acontece, aí eu tenho um plano a ser seguido, um plano que está muito duro, um plano que ele não tem muita mudança e ele tem que ser seguido, né? Então, quando eu trabalho, por exemplo, com o modelo ágil, eu vou trabalhando com pequenos planos, pequenas ações, que é isso que o Felipe falou, que elas são rápidas e ágeis e mudadas rapidamente. Aí, quando vem uma pandemia, por exemplo, como aconteceu esse ano, né? Nós estamos em 2020, para quem está escutando, mas como nós estamos no momento de pandemia, aí eu consigo fazer as mudanças rapidamente, porque eu estou acostumado não só com esse mindset ágil, de responder rapidamente a mudanças do mercado, mas eu tenho as ferramentas certas também que me dão condições de fazer isso, né? Perfeito. Esse tipo de metodologia, então, ele ajuda a você conseguir acompanhar, né, medir os resultados e ter tomadas de decisões mais rápidas, né? Mais ágeis. Isso. Em 2001, né, foi criado o Manifesto Ágil, que é um manifesto sobre qual as ferramentas ágeis elas são criadas, né? Então, o Manifesto Ágil ele é composto de 4 principais valores, né? Foram alguns programadores do Vale do Silício que criaram esse manifesto e disse, cara, todas as metodologias ágeis, todo o nosso trabalho ágil tem que se basear nesses 4 valores, né? Que a gente pode depois pensar sobre como isso tem a ver com a escola, né? Indivíduos e interações mais que processos e ferramentas, né? Então, as interações entre os indivíduos, entre as pessoas, elas são mais importantes que o processo e ferramentas. Isso é importantíssimo, né? Porque numa empresa tradicional o foco está na produção, o foco está no processo, né? Agora o foco acaba sendo o indivíduo. Eu acho que isso é muito legal pensar também no modelo de escola, no modelo pedagógico em que o meu foco está no processo, como é feita a aula, ou está no meu indivíduo, nas interações do meu indivíduo, do aluno e da família sobre isso, né? Porque a metodologia ágil, o que mais importa, os indivíduos, as interações, importa muito mais que os processos e as ferramentas, né? A segundo valor é software funcional mais do que documentação abrangente, né? Então, vamos lá, para quem está escutando e não é da área de tecnologia, né? Quando eu trabalhava com projetos, era muito importante a documentação dos projetos, né? Então, se criava grandes documentação, páginas e páginas documentando o que tinha sido feito no projeto, qual era a linha de raciocínio, qual era o sistema que eu era utilizado para criar aquele software, né? E no final demorava muito mais tempo criando a documentação do que eu ia fazer do que propriamente o que eu iria fazer, né? Então, esse é o segundo valor. O software funcional mais importante do que a documentação abrangente, né? Então, ter alguma coisa funcionando, alguma coisa rodando para teste é mais importante da documentação para aquilo. Então, acho que também vale a pena pensar e trazer isso para a escola, né? Daqui a pouco, atitudes e atividades mais funcionais é mais importante do que criar uma documentação para aquilo, né? Então, aí plano de aula, enfim. Né? Colaboração do cliente é mais importante do que negociação de contratos, né? Então, o cliente está junto no processo, dizendo isso é bom, isso está errado, muda assim, faz aquilo diferente. É muito mais importante do que um contrato, né? Dizendo tudo que tem que ser feito, tudo de outra maneira. E responder a mudanças mais do que seguir um plano. Essa eu acho ideal, né? Então, esse é um valor do metodologia ágil, né? Responder a mudanças é muito mais importante do que seguir um plano. Então, muitas vezes a gente fica parado num plano, né? Meu plano é fazer isso. Meu plano é dar 200 horas de aulas, ou X semanas de aulas, ou trabalhar com X conteúdo em sala de aula. Isso é muito mais importante, porque esse é meu plano que eu tenho. Mas, enfim, responder a mudanças, né? E agir rapidamente.
e entender mudanças que pode ser uma pandemia mundial que muda todo o meu trabalho, mas mudanças como, sei lá, uma sala de aula que não tá respondendo aquela atividade, ou um aluno que tá com um problema comportamental, ou um problema emocional, um problema em casa, por exemplo, né? Então, responder essas mudanças é muito mais importante que seguir um plano. Perfeito, Felipe. E eu vi que você comentou, né, no início aí da conversa, que são várias ferramentas, né? Entre elas, OKR, Kanban. Eu queria que você falasse o que é o OKR e como que ele surgiu. Tá. Bom, quando a gente fala sobre metodologias ágeis, né, que nós estamos falando agora, as interações, as pessoas, elas são muito mais importantes que os processos, né? E o OKR é uma dessas ferramentas que ela dá muita autonomia para as pessoas, né? Ela dá, eu gosto de pensar que o OKR ela dá uma gestão ágil, né? Porque a gestão é muito rápida. Ela é muito visual, então qualquer pessoa consegue entender e ter uma comunicação muito fácil do que está acontecendo, né? Mas, sobretudo, ela dá autonomia para o time. Porque planejamento... O que era feito planejamento estratégico um tempo atrás? Algumas pessoas até hoje fazem planejamento estratégico, né? Eu sentava, né, na frente com uma equipe, ou na frente do meu computador, ou um papel e caneta, e eu pensava tudo que iria acontecer nos próximos anos da empresa. E eu acho isso incabível, né, eu pensar sobre isso hoje. E o Felipe é muito legal, que o Felipe é empreendedor também, né, Felipe? É um pouco incabível, né, cara, eu pegar um Excel e pensar, cara, quantos clientes eu vou ter daqui a 3 anos, né? Qual que vai ser minha receita, né? Qual que vai ser meu ticket médio? E fazer isso para 5 para 10 anos, um planejamento estratégico, né? Bota lá num documento e nunca mais olha, né? Você acaba até esquecendo. Uhum. Você acaba perdendo muito tempo fazendo esse documento, muito difícil você conseguir cumprir tudo que você colocou nesse documento e, como você mesmo falou, Isa, você vai acabar olhando esse documento. Então, eu acho que a grande proposta é ter esse acompanhamento contínuo, né? E uma comparação que eu faço aí até com os OKRs, eu trago até um pouco para traduzir até para o mundo de escolas, vamos dizer. Por exemplo, muitas empresas utilizam, e é natural, eu que sou da área comercial, é natural ter metas, mas eu acho que o grande traduzir é entender o que são essas metas. Vamos trazer um pouquinho aí para uma escola. A meta da escola seja criar 10 novas matrículas no ano. Ok. A escola, ela cria essas 10 novas matrículas, ela consegue ter 10 novos alunos, mas qual que era o objetivo em si? Vamos dizer, ela teve 10 novas matrículas, mas ela perdeu 11. Ela atingiu o objetivo? Era esse? Ela atingiu a meta. Mas qual que é o objetivo no final? Não era ter mais 10 novas matrículas, era ter uma escola completa, sala de aula cheia e por aí vai, só para entendimento mesmo. E dentro do plano estratégico, Felipe, Isa, ainda tinha o plano de ação, né? Então, o plano de ação era assim, quais ações que eu vou tomar para atingir meus objetivos, né? Seja de resultado, de venda, de instalamento, seja ele qual for, né? Meu plano estratégico, pensava sobre o plano de ação. E aí eu ia lá e executava minha ação, porque estava no plano de ação. E do 5W2H, né? Então, quem que vai fazer, como vai fazer, quanto que vai custar e tal. Essa é a minha ação, certo? E eu fazia essa ação. E eu não media o resultado, né? Porque era um plano de ação, não era um plano de resultado. Então eu fazia ação e não media o resultado. Às vezes eu fazia uma ação, só que aquela ação não tinha o resultado planejado. Só que eu executava a minha ação porque estava proposto a executar aquela ação. Certo? O OKR, ele muda completamente o ponto de vista. Ele trabalha um documento muito simples, que é de uma página, né? É muito simples uma página. Ele trabalha agora, ele não é o plano, o foco não é mais a ação, mas o foco acaba sendo o resultado. Então, qual que é o meu resultado planejado, né? O OKR, ele é um modelo utilizado no Vale do Silício por várias empresas, né? Ele tem o livro Avalie o que Importa, né? Do John Doerr, e ele começou a trabalhar esse modelo dentro do planejamento de grandes empresas, né? Ele começou a trabalhar no Google há muito tempo atrás, né? Hoje, por exemplo, Google, Microsoft, LinkedIn, essas empresas, Spotify, todas essas empresas, elas utilizam o modelo do OKR, né? Se você quer saber mais sobre esse modelo, também tem um curso na U, né?
para escolas, para gestores que gostariam de utilizar o modelo de OKR na gestão deles, né? Então, vocês podem também buscar dentro do nosso blog da IU, dentro do site da IU tem mais informações, certo, Isa? Isso mesmo, Felipe. A gente tem um material ali gratuito, né, que as pessoas podem baixar. As pessoas vão ter um vídeo explicativo, né, com mais detalhes de como que elas podem aplicar e vão ter um modelo, né, uma planilha bem simples e prática de usar para elas poderem aplicar isso nas escolas. Bem legal mesmo. Isso, porque esse modelo de OKR, como o foco está no resultado, então, como é que ele é feito? Alinha toda a equipe, então toda a equipe está sabendo o que vai ser executado, quais são os resultados esperados da escola, isso da comunicação, está todo mundo muito alinhado, sabe? Está todo mundo sabendo o que a empresa quer, o que a escola quer, e depois que eu alinho todo mundo, eu crio meus checkpoints, que são momentos em que eu vou checar esse alinhamento com a equipe, né? O ideal é sempre fazer, por exemplo, checkpoints one-on-one, que é com cada área, né? Então, eu vou ter os checkpoints da área, eu vou bater com cada área, mas também fazer os checkpoints em que todo mundo, com todo mundo, né? Então, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de fazer 7 checkpoints one-on-one e 5 checkpoints em um grande grupo, né? Tá todo mundo olhando. O que eu prometi, né? Quais eram os resultados esperados, o que foi atingido. E como tudo é muito numérico, né? São números, né? Então, por exemplo, ao invés de eu pensar no plano de ação, vou pensar no resultado que aquela ação quer criar, fica muito fácil de eu poder gerenciar, sabe? É muito mais simples eu poder gerenciar uma atividade, uma ação ou um processo dentro de uma empresa, né? Exato. E em linhas gerais, então, né, falando dos benefícios dos OKRs, nós podemos considerar, então, que eles ajudam a focar no objetivo e no resultado, né? Eles ajudam a mensurar melhor os resultados. É um documento muito mais simples e que traz muito mais comunicação e engajamento com o time de uma forma geral, certo? Isso, ele é muito simples de fazer, Isa, é muito simples, é uma página, assim, com foco nos objetivos e criando os checkpoints que eu vou chegar aquilo, dá alinhamento com toda a equipe, tá todo mundo sabendo para que lado vai, sabe? Todo mundo sabe para que lado vai. E se houver mudanças no caminho, os checkpoints, cara, com os checkpoints são muito mais simples de poder fazer essas mudanças e mudar, sabe? Porque aquela velha história, todo mundo tá sabendo, a gente vive no mundo VUCA, né? Volátil, incerto, complexo, ambíguo. Ok? As mudanças acontecem em todo o tempo, né? Acabou que não é formato de uma pandemia mundial, mas elas acontecem em todo o tempo, né? Então, como que eu posso ter um modelo de gestão ágil que ele vai facilmente se moldar a essas mudanças do mundo, né? Legal. E na opinião de vocês, meninos, como que é o processo de gestão atual das escolas? Eu acredito até por ser o tradicional, né? A escola, ela acaba esquecendo, muitas vezes, isso não em sua totalidade, claro, mas que ela não é apenas o produto final, ou seja, dar a aula, fazer esse acompanhamento pedagógico. Muitas vezes a escola é esquecida de ver como uma possível empresa. Que existe um fluxo administrativo, comercial, de marketing para ser acompanhado, que é o meio que vai chegar no final do seu objetivo. Então, eu acredito que tenha que possa haver essa mudança, né, de entendimento das escolas, e isso facilitaria muito para as escolas até entenderem o que está acontecendo e onde que elas querem chegar. Isa e Felipe, é que o perfil da escola hoje, né, do diretor escolar, né, porque do empresário escolar, né, porque se ele tem qualquer empresa que seja, uma escola, ele é um empresário, né. Então, o perfil do empresário escolar, do diretor, do gestor escolar, ele acaba sendo um perfil que ele veio da área pedagógica, né? Ele foi um professor, depois ele resolveu abrir sua escola, né? Então ele tem muito perfil pedagógico, né? E isso é muito bom, porque provavelmente o produto que ele entrega na ponta é muito bom. A qualidade da aula é muito boa porque ele tem esse perfil, né? E ele tem uma capacidade técnica pedagógica muito boa, né? Só que muitas vezes esse gestor, esse professor que virou um empresário, né? Mas sobretudo ele é um professor. Esse gestor, ele tem dificuldades, né? Que são algumas pontas que estão fora da área de conhecimento dele. E aí ele vai precisar de ajuda para fazer isso, né?
Então, porque são essas que o Felipe, inclusive, elencou, né? Por exemplo, como criar uma área comercial, como criar uma área de marketing da minha empresa, né? Não que eu vou desviar o meu olhar sobre a área pedagógica, não é isso, né? Mas eu tenho que conseguir olhar a minha empresa de uma maneira holística e olhar todas as áreas e como elas se complementam também, né? Porque é muito importante ter uma área pedagógica, porque sim, eu preciso ter uma entrega dentro da minha empresa, eu preciso ter uma entrega dentro da minha escola, né? Mas, sobretudo, eu preciso ter canais de entrada. E aí, como é que eu estou trabalhando, por exemplo, marketing comercial? Né? Como que eu faço a gestão dos meus recursos financeiros? Então, até pelo perfil desse profissional, hoje as escolas elas têm uma dificuldade de gestão, porque são alguns pontos que estão fora da minha área de conforto, da minha área de entendimento, né? Agora falando que eu sou professor também, né? Falando sobre Vygotsky, né? Elas estão fora da minha área a minha zona de desenvolvimento proximal, né? Sim, e então a gente pode dizer que, por exemplo, se a escola aplicasse esse tipo de metodologia ágil, né, no gerenciamento das escolas, seria uma maneira de, vamos falar assim, evoluir esse processo de gestão como um todo? Sim, Isa, porque assim, o que acontece com o gestor de escola, com o diretor de escola, né? Ele fica muito sozinho, porque ele ainda está muito focado no processo, né? Eu acho que esse é o principal ponto de uma gestão mais ágil, né? O foco, ele deixa de ser o processo, e o foco, ele acaba sendo o resultado. Então, esse gestor de escola, ele fica muito sozinho checando o processo. E por ele querer checar o processo sempre, ele cria uma estrutura muito rígida checando o processo, né? Então, aí ele participa, e esse gestor assim, é muito característico, né? Porque eu e o Felipe também trabalhamos direto com escolas, também trabalho direto com escolas, né, Isa? Então, aquele cara que está sempre atendendo o pai, que está sempre em reunião de professor, que está sempre gerenciando tudo, né, de uma escola, ele está dentro de todos os processos, né? Porque é assim que ele trabalha, assim que ele consegue. Então ele cria uma estrutura muito rígida em que ele está checando todos os processos e fica muito sobrecarregado, né? Ele não tem tempo. Ele não tem tempo nem para cuidar de sua saúde, nem para cuidar da sua família, nem para cuidar, sei lá, da sua espiritualidade que seja, né? Então ele acaba ficando muito sobrecarregado. Quando ele traz uma gestão ágil para a empresa, ele dá mais autonomia e ele tira esse fardo dele, sabe? Porque agora ele não precisa mais focar no processo, ele foca no resultado. E as pessoas da equipe, elas vão ser autônomas para tomar conta do processo. Exato. E isso acaba facilitando para o gestor e para os colaboradores em geral, né? Porque você está alinhando, você está engajando todo mundo e dando essa autonomia. Então, você consegue fazer esse acompanhamento, muitas vezes até de uma maneira melhor, saber o que está acontecendo, porque você está vendo o resultado disso. Então, não é tirar esse acompanhamento com os pais, com os professores, e sim acompanhar de uma maneira diferente, onde todo mundo que está envolvido está ali participando de maneira contínua. Sim, até porque todos os processos, né, Felipe, da metodologia ágil, por exemplo, se eu vou falar do Scrum, né, dentro do Scrum tem as dailies, que são reuniões diárias, né, então ao invés de fazer reuniões semanais ou reuniões mensais, eu faço reunião diária, para saber o que foi feito ontem, o que foi feito hoje e se tem algum impedimento. Então eu pego uma equipe, sei lá, de 10 pessoas, em 15 minutos eu entendo tudo o que aconteceu em relação a ontem, ao que vai ser feito hoje, e se aquelas pessoas tiveram impedimentos. Uma reunião de 15 minutos. Então, só daqui a pouco de pegar... Não precisa usar o Scrum é muito complexo, sei lá, para usar na escola. Mas só de trabalhar deles na minha equipe, eu já vou poder dar muita autonomia para essas pessoas e vou poder abrir mão do processo, por exemplo. E pensando de uma forma mais prática, né, no dia a dia da escola, quais que vocês acham que pode ser os maiores desafios, né, do gestor escolar aplicar esse tipo de metodologia ágil nas escolas e quais impactos positivos, né, esse tipo de metodologia teria no processo, né, de ensino, aprendizagem dos alunos e eu vou até mais longe, né, até das famílias, né? Bom, ao meu ver, eu acho que toda mudança, ela impacta inicialmente, né? Então, primeiro, o gestor entender um pouco o que são as metodologias ágeis, o que ele pode usar de metodologia para ele aplicar dentro da escola dele, né? Ou se chamar uma empresa, uma pessoa para fazer essa assessoria, mas a proposta da metodologia ágil é que ela seja fácil, porque senão eu acredito que já não funciona, porque se ficar muito complicado, é difícil de realizar essa aplicação dentro do modelo, né? E depois replicar para toda a escola. Então,
de começo, inicialmente vai ser um pouco, vai ter aquele choque, tanto para o gestor quanto para os professores, todo o corpo docente, né? Mas depois, quando todo mundo acaba pegando a prática, tudo fica mais fácil. E eu acaba refletindo nos pais, porque você consegue ter um olhar mais macro de tudo que está acontecendo na sua escola, e você pode realizar um acompanhamento mais micro dentro de eventuais problemas, ou até coisas benéficas que estão acontecendo para você fazer com que replique isso para as outras áreas. Então, você acaba agindo dentro do contexto completo, desde da escola, dos funcionários, até os pais e alunos. É importante pensar, por exemplo, quando eu falo em metodologia ágil, é muito importante pensar no framework de SHA, né? Eu acho que SHA é muito entendido sobre todo mundo, assim, que é as competências, habilidades e atitudes, né? Então, para trabalhar sobre isso, quais competências eu preciso? Quais habilidades eu preciso e quais as atitudes que eu preciso para fazer isso, né? Então, quando eu falo em competências, daqui a pouco eu estou pensando, eu tenho que saber metodologia Scrum, eu tenho que saber OKR, né? Ok. Quando eu falo em habilidades, quais habilidades eu preciso? Liderança, né? Enfim. E agora, quais as atitudes que eu preciso fazer também? Agora eu pergunto para vocês, tá? Se eu estou pensando em competência, habilidade e atitude, e a soma delas tem que dar 100%, né? Qual que vocês acham em porcentagem que deveria ter mais porcentagem? Sei lá, 30-30-30, né? 30-30-40. Como é que vocês acham que deveria? Competência, habilidade e atitude, né? Na opinião de vocês. Felipe, eu acredito que a atitude ela acaba sendo mais importante. Isso é uma opinião minha, porque com a atitude você vai acabar desenvolvendo os outros aspectos, tanto a competência quanto a habilidade. Enquanto você fica desenvolvendo somente a competência, somente a habilidade, você tem que colocar a atitude posteriormente. E se você fizer o inverso, você acaba impactando de uma maneira mais natural. Então, essa é a minha visão. A minha visão também é essa. Eu acho que a competência e a habilidade são aspectos que a pessoa consegue desenvolver, né? Consegue aprender e tudo mais. Agora, a atitude é uma coisa muito mais intrínseca, né? É uma questão comportamental, uma questão pessoal também, né? Então, eu acho que nesses casos a atitude ela acaba tendo um peso um pouco maior, tá? Uhum. Eu acho que é exatamente isso. Eu não sei dizer porcentagem certa, né? É difícil dizer porque para cada pessoa muda, mas é um montão de atitude, né? É um montão de atitude e eu tenho que ter competências e habilidades que me dão conta disso também. Então, sim, eu tenho que buscar entender um pouco mais sobre isso, mas eu preciso de atitude. Então, quando tu fala lá atrás, qual é o maior desafio? É a atitude, né? Principalmente, eu acho que é o modelo mental, o modelo de pensar hoje dessas escolas. Porque as escolas, elas foram estruturadas no modelo que elas não podem ter erro, elas não podem errar. Porque se elas errar, o pai vai encher o saco, né? Então, se o gestor está escutando isso, sabe o que eu estou falando, né? Vai ter reunião do pai, da mãe, o cara vai estar lá incomodando, enfim. Então, a escola foi pensada com um modelo que não pode errar, né? E no modelo ágil, ele é completamente o contrário. Nós vamos errar, só que nós vamos errar o mais rápido possível e aprender com aquilo, né? E tá tudo aberto com isso. Então, qual que é a maior dificuldade de uma escola? É quebrar um pouco esse modelo mental em que cara, tá tudo bem eu errar. E tá ok eu errar. Eu só vou ter que errar o mais rápido possível para que eu possa aprender e melhorar com aquilo. E como o modelo ágil, ele é ágil, né? E ágil não vem só de rápido, mas ele vem de responder a mudanças de maneira rápida. Então, o modelo ágil ele dá muita possibilidade de fazer isso. E se você vai começar hoje, em qualquer empresa, numa escola, a trabalhar com metodologias ágeis, começa com o lei do Pareto, sabe? Começa com 20%, né? Não muda todo, mas a partir de agora vai rodar Scrum, vai ser OKR. Não é isso, né? Começa mudando 20%, que são coisas que fazem a tua gestão mais ágil. Daqui a pouco, uma reunião diária com a equipe, né? Que o daily, o que foi feito ontem, o que vai ser feito hoje, como é que vai ser feito, sabe? Fazendo weekly semanais, olhando o resultado, sabe? Daqui a pouco, cara, final de semana, sexta-feira, vamos olhar todos os resultados que a gente teve na semana, sabe? Para entender o que foi feito e começar a checar, fazer checkpoints menores. Então, quanto pergunta o maior desafio, na minha opinião, acaba sendo um modelo mental do gestor de uma escola, né? Que ele vem muito do modelo
altamente técnico, né? Porque ele é pedagogo, então ele tem muita competência técnica, e quanto maior competência técnica, menos propenso ao erro a pessoa está, né? Eu acredito até que isso venha da história, do processo cultural mesmo da escola, né? Onde o professor, ele é o detentor aí do conhecimento, e ele tem que passar isso, né? Então o professor, ele não pode estar errado. Então eu acho que também tem um pouco disso dele estar aberto. Ou ele pode estar errado, é mais uma troca. Eu acho que cada vez mais o professor ele está compartilhando o conhecimento com os alunos, e muitas vezes ele acaba aprendendo com os próprios alunos. É ter essa mudança mesmo de pensamento. Claro, eu acho que tu fala sobre isso, Felipe, assim, ó, pensa, cara, o modelo mental desse professor de escola hoje, né? Então, cara, eu estudava com Barça, né? Eu tenho 36 anos, eu estudava com Barça. Pensa numa Barça, a Barça, ela demorava, um conteúdo demorava, sei lá, 15 anos, 20 anos para entrar dentro de uma Barça. Então, aquele conteúdo que eu estava lendo lá, aquela informação que eu estava lendo naquela enciclopédia, ela tinha 15 anos, né? Então, o professor ele tinha que ter certeza do que ele estava passando, certo? Porque, cara, as coisas não mudavam, né? Só que hoje, por exemplo, quando tem a maior enciclopédia do mundo online e muda a cada segundo as informações, porque se tem pesquisa, se tem novos modelos, se tem, né, novas informações, é muito difícil estar certo sempre. Então, aí o meu modelo mental também tem que mudar, né? Um ponto também que o Barbosa trouxe foi essa questão do comportamento, né, das pessoas. É claro que toda mudança, né, poxa, a partir de hoje nós vamos tentar implementar uma metodologia ágil, né, um processo que é um pouquinho diferente daquele que nós estávamos acostumados a trabalhar. Então, esse tipo de mudança, ela traz um certo desconforto, mas depois as pessoas acabam acostumando e quando elas veem que aquilo é para facilitar a vida delas, para deixar tudo muito mais prático, mais ágil, né? Para você até se tornar um profissional mais competente, enfim, tudo aquilo vai ajudar, né, no dia a dia dela, as pessoas acabam aceitando e, poxa, até olhando para trás elas falam, nossa, né? Eu usava aquilo, né? A gente costumava fazer de tal forma. Eu falo isso porque aqui na IU a gente adotou, né, esse tipo de metodologia, e no começo tem, poxa, como é que faz, como é que não faz, né, como que a gente segue, e hoje está tudo no automático, né, tudo muito mais simples. Sim, e eu acho que os benefícios são óbvios, né, Isa? São. Não só a rapidez da ação, mas assim, coloca todo mundo numa mesma página, né? Hoje, por exemplo, se tu perder alguém da equipe, não que tu queira perder alguém da equipe, mas se tu perder alguém da equipe, tá todo mundo sabendo onde é que tá o projeto e de onde que continua, né? Exato, ninguém é o detentor, né, da informação. Exato. Bom, meninos, e agora então eu abro um espaço, né, para vocês deixarem uma mensagem final que vocês queiram para os nossos ouvintes. A minha mensagem, eu acho, esteja aberto ao erro, que com ele você vai aprender bastante. Show! Tem uma frase, né, que as pessoas falam que é do Ayrton Senna, outros falam que é do Emerson Fittipaldi, né, e não sei quem que é, e também não importa muito quem que seja, né, mas a frase se você está tendo o controle do carro, é porque você não está andando rápido o suficiente, né. E faz total sentido quando a gente pensa nas organizações, né? Porque as organizações elas ainda são pensadas no modelo comando e controle, né? Então eu tenho o comando da operação, eu tenho o comando da gestão, eu tenho o controle como as coisas são executadas, né? E ok, né? E tá tudo bem esse modelo, e tá tudo certo. Mas se hoje, no mundo VUCA, né, no mundo volátil, como a gente bem sabe, né, tudo que está acontecendo, problemas, né, as mudanças muito rapidamente, eu vou ter que abrir mão desse controle em razão da agilidade. Não que eu tenha que ser rápido, a agilidade é só que eu possa responder rapidamente aos problemas. E daqui a pouco um modelo de gestão, um modelo de estrutura, um modelo até pedagógico, que seja mais ágil, né, ele pode fazer muito mais sentido, sobretudo para o usuário. Né? Aí eu vou ter que abrir mão do meu comando, eu vou ter que abrir mão do meu controle e eu vou ter que dar autonomia para as pessoas para que elas, na ponta, elas possam fazer isso. Né? Vocês discutiram aqui em outros podcasts aqui sobre o modelo finlandês, né? E o modelo finlandês ele é muito baseado na autonomia do professor. Né? Então, a escola entender
que o professor, sim, ele é um cara inteligente, esperto, ele quer fazer o melhor, né? E como dar autonomia para ele, para que ele possa desenvolver o seu trabalho da melhor maneira. Então, a gestão ágil dá isso. E para quem quiser saber um pouco mais, aí eu tenho vários conteúdos, né? No blog tem vários conteúdos sobre gestão ágil, inclusive tem um mini curso, né, sobre o modelo de OKR que você pode executar amanhã já na sua escola. Perfeito. Para mais informações, vocês podem acessar aí os links que vão estar na bio desse episódio. Isso. E bom, pessoal, é isso. Eu adorei o nosso bate-papo, foi fantástico mesmo. E eu acho que realmente é muito importante a gente abordar esse outro lado, né, das escolas e poder contribuir, né, de alguma forma com a evolução, né, dos processos dos gestores, das escolas, enfim, de toda a educação, né. Meninos, eu agradeço muito pela participação de vocês. Obrigada por ter aceitado o convite. Valeu, obrigado pessoal. Obrigado, Isa. Obrigado, Felipe. Foi muito legal. E você, gostou? Acompanhe nossos próximos episódios do Bilíngue em Pauta e mergulhe nesse universo da educação junto com a gente. Cada episódio um assunto novo e sempre com convidados que têm muita bagagem no setor. Até o próximo!